tinha 2 filhos. Os 2 filhos eram sacerdotes. Estes sacerdotes, a Bíblia diz que eram malignos e não se importavam com o Senhor. A Bíblia diz que eles faziam todo tipo de coisa ruim, inclusive orgias com mulheres. Eles se envolviam em todo tipo de pecado. E a Bíblia diz que eles também faziam o povo pecar. Porque quando um homem está na frente do trabalho, ou uma mulher, tanto faz, e o Espírito Santo não está nele, o que eles fazem é fazer o povo pecar. Quando o povo está pecando, quando o povo está transgredindo, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes a culpa é do sacerdote, é do pastor, é da pastora, é daqueles que estão na frente do trabalho. E para isso, meus irmãos, nós temos que estar com a nossa vida no altar. A gente não pode ter nada do que se envergonhar e nada do que ser acusado. Aleluia. A gente tem que estar com a nossa vida diligente nas frentes do Senhor. Uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de dedicação para a palavra do Senhor. E tudo isso era o que não era estes 2 homens. Aleluia. A Bíblia diz que eles praticavam todo tipo de coisas ruins, pecados, e faziam o povo pecar também. A Bíblia diz que eles foram avisados pelo profeta Samuel de que algo ruim ia acontecer na vida dos 2. Eles iriam morrer, Deus iria matar eles. Deus já não queria mais que eles se entendessem, não queriam mais que abrir os olhos deles. Não, Deus naquele momento queria matá-los. A Bíblia diz isso. Meus irmãos, a gente quando está na frente do trabalho, a gente tem que ter cuidado, diligência, porque às vezes a gente acaba ficando tão cego, ou os nossos líderes ou líderes de igreja ficam tão cegos, a gente acha que eles estão cegos, mas não. É Deus que está deixando, tapando os olhos deles, porque já não tem mais jeito para esses homens. E ao invés de matarem várias pessoas, Deus prefere recolher eles. Aleluia. Que é melhor? Recolhe 2 que estão fazendo uma obra de qualquer jeito? Que estão prostituindo a igreja? Ou deixam o povo inteiro pecar e perecer? A gente tem que fazer a obra de Deus da forma correta, da forma como Deus nos mostrou nos evangelhos, como Deus nos mostrou nas epístolas de 1 e 2 Timóteo e Tito. Nós temos que estar com a nossa vida centrada na luz das Escrituras. Aleluia. A Bíblia diz que estes 2 homens já tinha Deus decretado a morte deles, e eles foram à guerra. Foram à guerra porque eles eram homens sacerdotes, e eles estavam atrás na guerra também, intercedendo pelos guerreiros dos israelitas. E a Bíblia diz que os filisteus foram combatê-los e venceram todos eles, e Ofni e Finéias foram mortos naquela noite, como diz a palavra do Senhor. Só que o pior, a arca do Senhor foi levada. A arca do Senhor foi levada naquela guerra. A proteção divina, a representação de Deus na terra, que era a sua arca, tinha sido levada. Aleluias, glórias a Deus. E os filisteus, levando aquela arca, na qual não pertencia a eles, eles acabaram atraindo diversos tipos de doenças, até cânceres, tumores. E eles viram que eles não podiam ficar com a arca do Senhor. Assim como Finéias e Ofni também foram mortos, aqueles homens sentiram de devolver a arca do Senhor. Aleluias! E a arca do Senhor, de tantos males que causou no meio do povo, ela foi devolvida. Elas pegaram, não queremos isso daqui, devolve essa coisa para lá, essa coisa está fazendo mal para nós. Mas é porque ninguém pode encostar na arca, porque a arca do Senhor ela é santa, santa e santa. Apenas levitas podiam encostar na arca do Senhor. E também fez mal para o povo filisteu. Eles devolveram a arca, e a arca ficou 20 anos com Abinadab. Só que Abinadab não fez mal à arca. A arca fez bem a Abinadab. Ela ficou 20 anos, não aconteceu nada com ninguém da família de Abinadab, mas tinha um motivo. Abinadab era descendente da tribo de Levi, autorizado pela lei de Moisés a estar na frente, a chegar perto, a encostar na arca. Por isso não fez mal nenhum para eles.
gente tem que entender que para estar aqui, para estar na frente da obra, encostar no púlpito de Deus, primeiramente Deus tem que ter nos chamado para isso. Deus tem que ter chamado. A gente vê muitas vezes pastores chegar em cima do púlpito e cair duro, morrer, ser fulminado. E às vezes a gente pensa, nossa, vai ser arrebatado ali na igreja. Mas às vezes não, hein? Pode ser que ele encostou na arca e Deus o fulminou ali mesmo. Porque não estava numa vida de acordo com o que Deus pede. Aleluia. E esta arca ficou 20 anos na mão de Abinadab. Davi, homem de Deus, aleluias. A primeira coisa que ele fez, o primeiro ato de Davi, quando se tornou rei, foi ir atrás da arca do Senhor. Glórias a Deus. A gente louva a vida dos homens que dão preferência às coisas de Deus. Aleluia. Primeiro Deus. Ele se tornou rei. Ele não pegou e atirou os pés para cima. Agora vou curtir a vida. Agora eu estou rico. Agora eu estou poderoso. Agora eu estou famoso. Não. Ele pegou e fez o seguinte. Primeiro ato de Davi. Eu quero trazer a arca do Senhor de volta para Israel. Aleluias. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Só que temos um problema também com isso daqui. Davi foi trazer a arca. Ele foi até a casa de Abinadab para buscar a arca. Só que a arca do Senhor, ele foi querer também buscar de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele colocaram uma arca em cima de uma carretinha, de uma carreta de bois. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam no meio do caminho, um homem encostou na arca, porque os bois haviam tropeçado e a arca pendeu para o lado para tombar. E ele coloca a mão na arca para defender a arca. Só que nisso se acende a ira do Senhor. E Uza foi fulminado ali mesmo e morreu naquele local. Aleluia. A Bíblia diz que Davi se enfureceu com o Senhor, se irou com o Senhor. Mas lá na frente ele vai entender que as coisas de Deus não se fazem na emoção. As coisas de Deus não se fazem de qualquer jeito. Ele colocou a arca numa carreta com bois. E por conta de fazer a coisa que não era, como determinou Moisés, Uza morreu. E é isso que tem acontecido muitas vezes, meus irmãos. Homens que estão aqui atrás do púlpito estão fazendo a obra de qualquer jeito. Às vezes até mulheres também estão fazendo de qualquer jeito. Pessoas estão tocando na arca e estão sendo fulminados. Pessoas estão sendo mortas dentro das igrejas. Talvez não tenham morrido ainda com o corpo físico, mas morreram com o seu corpo espirituais. Aleluia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque às vezes aqui atrás já tem um defunto pregando. E a unção de defunto traz o quê? Morte. Unção de morte. Unção de defunto. Às vezes a gente vai em cursos e a gente pergunta para Deus, por que essa igreja está tão morta? Aí Deus responde, mas também, meu filho, tem um defunto pregando, tu quer o quê? Aleluias. Aleluias. Uza morreu. A culpa de quem foi? Foi de Deus? Não, não foi de Deus. Foi de Davi, que foi fazer a obra do jeito dele, sem consultar as Escrituras. Aleluias. A Bíblia diz que Davi entregou a arca na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que Obed-edom prosperou. Prosperou por 3 meses. Prosperou por 3 meses. Deus prosperou a casa de Obed-edom. E foram falar para Davi. Davi, quando tu foi trazer a arca, o Uza morreu. Mas na casa de Obed-edom prosperou. O que está acontecendo, Davi? Tu sabes me dizer alguma coisa? Davi, então, caiu em si. E pensou, meu Deus, Obed-edom é da tribo de Levi. Meu Jesus. Aleluia. Abinadab era da tribo de Levi também. E não aconteceu nada com ele também. Então o que houve então, Davi? Então eu sei o que houve. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Deus não era tão mal assim. Eu me enfureci com o Senhor, mas a culpa não era do Senhor, era minha. Aleluia. A Bíblia diz que Davi foi consultar agora a Torá dele. A Torá.
Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Êxodo e Números, que é os livros escritos por Moisés. E lá ele viu como deveria ser transportado a arca da forma correta. Aleluia. Agora ele sabe que a arca do Senhor não se transporta de qualquer jeito. Ele consultou as escrituras e viu que a arca do Senhor, ela só pode ser transportada por homens sacerdotes da tribo de Levi. Aleluias. Tem certas coisas, meus irmãos, que a gente tem que fazer para Deus, mas tem que consultar as escrituras. Fazer a obra de qualquer jeito pode ser perigoso. A gente tem que ter diligência, a gente tem que ter sabedoria para estar na frente da obra ou pedir para alguém fazer algo para o Senhor. Não se pode também ir fazer grandes evangelismos por aí, de qualquer jeito. Nós temos que estar revestidos. Tem que ter um chamado do sangue. Tem que ter um chamado. Aleluias. Glórias a Deus. É o chamado que te protege. É o chamado que protege. Às vezes a gente se mete em cada lugar perigoso. E depois a gente diz, meu Deus, como é que eu saí daqui? Aí, sabe o que é? É o chamado que está contigo. Aleluia. Deus está te protegendo, porque Ele está protegendo o chamado dele na tua vida. Aleluia. Te mete em lugares assim que não entra nem polícia, mas o homem de Deus e a mulher de Deus entra. E sai na pessoa aqui no lugar, e pessoas são transformadas. Pessoas assim são convertidas. Sementes são plantadas. Aleluia. E a glória de Deus se manifesta em qualquer lugar. Por mais terrível que seja o local, a glória de Deus se manifesta. Porque a palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Davi se alegra com a notícia e percebe que o problema não era Deus, era ele. Então ele volta para buscar a arca do Senhor. Só que agora não faz mais de qualquer jeito. Ele consulta as escrituras. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer lá, em 1 Crônicas, capítulo 15. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem. Aleluias. Não é porque eu sou Davi que derrubou o gigante. Não é porque eu sou Davi que peguei o leão pelo pescoço e o urso também, matei os dois. Não é porque eu sou Davi que eu vou poder mexer nas coisas dos sacerdotes do Senhor. O que é coisa de sacerdote é coisa de sacerdote. O que é coisa de guerreiro é coisa de guerreiro. Aleluias. Quando a luta era espiritual, quando a luta era física, no tete a tete, Davi puxava a espada. Mas quando a luta era espiritual, ele puxava a harpa. Aleluias. Nós temos que entender certas coisas. Quando a coisa é sacerdotal, eclesiástica, é uma coisa. Temos os homens de Deus para interceder. Quando a guerra é física, nós temos os homens, que é outro chamado. Aleluias. Cada um com o seu chamado. Glórias a Deus. Aleluias. Então avisaram Davi que Obed-Edom foi abençoado. Glória a Deus. Por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom. Obed-Edom devolveu a arca 3 meses depois. E sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam nele bois, carneiros, cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Aleluia. Olha só a diferença. A primeira vez, Davi colocou isso numa carreta, a arca. Aí depois se levou de qualquer jeito. Não morreu. Usa. Na próxima vez ele procurou saber como deveria levar. Procurou nas escrituras, na Torá. Viu como Moisés havia terminado. Não pode ser desse jeito. A culpa foi minha, não foi de Deus. Eu me irei com Deus errado. A culpa foi minha. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Agora eu vou fazer a coisa certa. Vai ser homens levitas, sacerdotes. Vão levar 4 homens levitas. Nós vamos dar 6 passos. 6
passos e vamos sacrificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrifica o carneiro. Sacrificou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais o carneiro. Até chegar à cidade de Davi. Reverência. Reverência. Nós temos que ter reverência e respeito pelas coisas de Deus. Não se pode fazer de qualquer jeito. E a Bíblia diz que Davi se cingiu de éfode, de linho fino. Ele também estava vestido de roupas sacerdotais, de uma roupa especial, para estar na presença e fazer aquele trabalho para o Senhor. Vê a diferença agora. Um homem que estava com uma espada na mão, querendo levar a arma de qualquer jeito, um morreu, os bois carregando. Mas na segunda tentativa, ele admitindo que o erro foi dele, a coisa mudou, foi bem diferente. Trouxe reverência, trouxe respeito diante do povo. Davam 6 passos, sacrificavam o carneiro, louvavam o Senhor com cânticos, com instrumentos de corda, com instrumentos de toda sorte. E assim eles levaram a arca do Senhor em segurança para a cidade de Davi. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa é a palavra de estudo que o Senhor colocou no meu coração esta tarde. Que nós temos que ter com reverência para as coisas de Deus. Nós não podemos chegar aqui sem treinar a palavra, sem estudar a palavra. Nós não podemos chegar aqui sem ensaiar os louvores. Nós temos que estar nos preparando já muito antes do culto. Eu não aceito, irmãos. Eu não aceito. Eu não aceito chegar aqui e fazer a obra de qualquer jeito. O cidadão, o homem chegar aqui e tu vê que o homem não está orando, a mulher não está orando, não está buscando, começa a errar a oração, começa a errar a palavra. Isso é defeito de quem não está buscando a Deus. A gente quer saber se o homem é de Deus ou não é, se a mulher é de Deus, pede para orar. Pede para orar. Irmão, ora aí. Vamos fazer uma oração, ora para nós. A gente já vê se a pessoa é de Deus ou não. Você está buscando. Você está se santificando na presença do Senhor. Aleluia. Não se lembra de conversa com a pessoa, ela não cita um versículo para ti da Bíblia. Mas quer fazer a obra de Deus. Quer chegar aqui, né? Quer trazer louvor. Quer pregar. Quer ensinar o que ainda nem sabe, meu Deus do céu. E se acontece alguma coisa, quem é o culpado? É o Davi. O culpado é quem mandou, quem deu a oportunidade. É o sacerdote. Se é ele que está na frente do trabalho, a culpa é de quem é? Quando morre alguém, a culpa é de quem? A culpa é do sacerdote. E o sangue será cobrado. O sangue será cobrado. Outra coisa que pode acontecer, a pessoa vir aqui, despreparada, querer fazer a obra de Deus de qualquer jeito, se empipocar, se entristecer, que acontece, se entristece, vai, eu achei que eu tinha chamado, mas não tenho. O inimigo começa a trabalhar, e a pessoa tem chamado. E a pessoa tem chamado, pior é isso, ela tem chamado. Só que o inimigo começa a trabalhar na pessoa que não tem chamado, passou vergonha, traumatiza a pessoa nunca mais. E acaba em pior. Acaba sendo morta espiritualmente. Os irmãos começam a apontar o dedo. Essa daí vai lá em cima, não sai nada. Meu Deus, agora só quem é que vai pregar hoje? Ai, Jesus. Não sai nada dali. Sabe? Os próprios irmãos fazem isso. Olha, a irmã vai cantar, meu Deus do céu. E ela deu branco, ela errou a letra, meu Jesus. Os irmãos fazem isso. E pensando no bem-estar espiritual dos irmãos, a gente acaba protegendo o meu trabalho. Aqui na frente é defender os irmãos. É proteger aqueles que Deus me entregou. Porque as ovelhas não são minhas. O templo não é meu, a igreja não é minha. Deus não dá igreja para pastores. Ela dá o pastor para servir a igreja. Tem que servir com cuidado, com zelo. Às vezes o não é para proteger. É para cuidar. O não é amor também. Aleluias. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Todo que pega os meus em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.